A paz do Senhor. Vamos deixar mais uma mensagem para você. Escolhemos hoje um lugar bonito para que você possa meditar nesta palavra, observando aqui este lugar tão bonito aqui no Rio de Janeiro. Queremos deixar para você uma palavra baseada no livro de Mateus, capítulo 4. Todo o capítulo, depois você leia, que fala a respeito da tentação de Jesus. No livro de Mateus, capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás, e ali Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e após aquele jejum, Jesus teve fome, e Satanás, durante os 40 dias e 40 noites em que Jesus estava no jejum buscando, ele não se aproximou, mas a Bíblia diz que Jesus teve fome, e após Jesus ter tido fome, então Satanás veio, e houve ali 3 etapas da tentação de Jesus. Nós vamos começar, não pela ordem que Jesus foi tentado, mas nós vamos falar da segunda tentação de Jesus, que é uma tentação que Satanás tem se utilizado de uma maneira muito poderosa nos dias de hoje. A Bíblia diz, nessa segunda etapa da tentação de Jesus, que Satanás, diz a Bíblia, levou Jesus para Jerusalém. Depois, levando Jesus para Jerusalém, ele o levou até o templo, depois ao pináculo do templo, e depois usou as escrituras sagradas. Olhe só, amado ouvinte, veja a cronologia da tentação, veja a arquitetura de Satanás na tentação de Jesus humanizado. Primeiro, levou Jesus para Jerusalém, o templo, o berço do cristianismo, o berço de tudo. Depois, levou Jesus para o templo, aonde as pessoas buscavam por Deus, aonde as pessoas invocavam a presença de Deus. Depois, colocou Jesus no pináculo do templo, na parte mais alta do templo. Olha a sequência. E depois, disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, pula daqui abaixo, porque está escrito aos teus anjos dar a ordem a teu respeito. Olha a estratégia de Satanás. Levou Jesus para Jerusalém, para o pináculo do templo, e usou as escrituras. Amado ouvinte, o tema desta mensagem: cuidado com a Bíblia na boca de Satanás. Que isso, pastor? Cuidado com a Bíblia sendo utilizada por Satanás, porque Jesus falou assim, e quando eu for, o Espírito Santo vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho dito. O Espírito Santo nos faz lembrar das Escrituras, da palavra de Deus. Mas eu quero avisar a você, eu quero advertir você que Satanás também, ele utiliza a palavra de Deus com o intuito de trazer confusão e com o intuito de trazer uma tentação e destruir a pessoa. Preste atenção, Satanás o levou para Jerusalém, o berço de tudo, depois o levou para o templo, onde as pessoas buscavam por Deus, depois ao pináculo do templo, a parte mais alta, e depois usou as escrituras, o Salmo 91. Amado ouvinte, hoje Satanás tem utilizado a mesma técnica. Como, pastor? Satanás, ele tem levado pessoas a ter concepções e ideias errôneas da Bíblia, e com isso ele tem criado grandes seitas, seitas que têm levado milhões de pessoas à destruição. Você quer ver um exemplo? Existem seitas aí, religiões que Satanás, ele levou a pessoa, ele tem como base a Bíblia, ele tem como base as escrituras, mas ele muda os princípios da palavra, ele muda os princípios e então coloca na mente, no entendimento desses líderes, coisas que ele implantou, e através dessas ideias satânicas são criadas as seitas e as heresias, e nós vemos aí seitas que arrastam milhões de pessoas para o inferno. Por quê? Porque Satanás pegou um homem,
lhe deu uma base bíblica, abriu o seu entendimento malignamente, lhe deu bases bíblicas, versículos bíblicos com interpretações próprias, e essas pessoas então criam seitas e levam centenas. Nós vemos pessoas aí com seitas que se dizem ter sido avisadas por Deus, e elas carregam milhões de pessoas a explodir, a matar pessoas. Nós vemos pessoas que Satanás, ele iludiu, ele enganou, ele se fez passar como sendo uma revelação de Deus, e a pessoa deixa um parente, um ente querido seu morrer, porque ele não quer que aquela pessoa faça uma transfusão de sangue. Nós vemos aí religiões que eles têm até a base bíblica, eles se utilizam até da base bíblica, não dos fundamentos bíblicos, mas eles têm bases bíblicas, e com essas bases bíblicas eles criam heresias, eles criam métodos malignos que Satanás impera e arrastam milhões de pessoas para o inferno. Ei, cuidado com a Bíblia na boca de Satanás, fique atento. É por isso que Jesus falou: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Fique bem atento. Você quer ver um exemplo? Uma pessoa tem um bom emprego, está trabalhando num bom emprego, essa pessoa está feliz, servindo a Deus, proporcionando à sua família uma vida confortável, porque a Bíblia diz que é agradável a Deus que o homem coma bem, viva bem e desfrute do salário do seu trabalho. Este homem ou esta mulher está trabalhando, dando um conforto para a sua família. De repente, Satanás tenta diversas maneiras de derrubá-lo, não consegue. O que ele faz? Eu vou vir com a religião. Satanás então vai ao seu ouvido e diz: larga o seu trabalho e vai viver da obra. E aquela pessoa então recebe aquela mensagem, ela acha, porque Satanás utiliza até de versículo bíblico, o que a Bíblia diz? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Satanás às vezes utiliza a Bíblia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A pessoa então, ela tem uma orientação de Satanás, e ela tem um bom emprego, dá uma vida confortável para sua família, pelo menos tendo o pão de cada dia. Ela então larga o seu emprego e diz: eu vou viver da obra. Deus me chamou para viver da obra. Deus me chamou para viver da obra. E com isso, eu já vi, você conhece alguém assim? Eu conheço pastores, amado, que tinham uma vida boa e de repente, do nada, Deus mandou eu largar meu trabalho, Deus mandou eu largar tudo, e eu agora vou viver da obra. E a pessoa larga emprego, pede demissão e começa a fazer a obra, e começa a batalhar, e daqui a pouco vem as lutas, daqui a pouco vem as provas, daqui a pouco vem a opressão maligna, e muitos daqui a pouco voltam a trabalhar. Ué, se Deus falou para ele largar o emprego, como é que ele voltou a trabalhar novamente? Porque Satanás quem falou ao seu ouvido. Satanás se utilizou da religião, Satanás se utilizou da Bíblia, ele implantou um conceito errôneo na mente, nos sentimentos, na vontade dessa pessoa, e ela larga o seu emprego. Nós vemos isso todos os dias, amado ouvinte. Pessoas que servem a Deus, e Satanás tenta de um lado, tenta do outro lado, e Satanás então percebe: não, eu vou derrubar ele de outra maneira. E a pessoa está passando por alguma enfermidade, a pessoa tem algum tipo de doença, ou Jesus cura. Por isso que Jesus falou: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Satanás então vai ao ouvido dessa pessoa e sussurra no ouvido dela a palavra, exatamente como ele fez com Jesus. E a pessoa então escuta aquela voz maligna. Isaías 53, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A pessoa então sabe de uma coisa: Jesus vai me curar, eu vou parar de tomar remédio, eu vou parar de tomar remédio, não vou mais tomar remédio. Foi Satanás quem falou ao seu ouvido, amado. Satanás que usou. Ou Jesus cura, se Jesus não curar, procura o médico e toma o remédio que o médico passar. A pessoa então, ela é orientada pelo diabo, e ela simplesmente bate no peito: eu não vou mais tomar remédio, Jesus vai me curar. Tem casos até famosos na televisão de pessoas que serviam a Deus como cristãs,
e disseram: não, Deus vai me curar, eu não vou mais tomar remédio. E a pessoa então morre. Por que ela morreu? Porque Satanás a orientou. E ela então, e o diabo usa a Bíblia. Ele utiliza a Bíblia para que a pessoa tome decisões sem a orientação de um pastor, de uma pessoa equilibrada, de um líder espiritual, e ela então destrói a sua vida. Ei, tome cuidado, meu irmão, com a Bíblia usada por Satanás. Tome cuidado, nem tudo que vem à sua mente foi Deus. Um versículo bíblico pode vir à nossa mente inspirado por nós mesmos. Um versículo bíblico pode vir à nossa mente inspirado pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. E um versículo bíblico pode vir inspirado por Satanás. É por isso que nós precisamos ter o dom do discernimento do Espírito. Olha que coisa linda! É por isso que nós precisamos ter o dom do discernimento do Espírito. É por isso que a Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado, minha irmã. Cuidado com a Bíblia usada por Satanás. Cuidado, porque muitas pessoas têm se apegado a religiões. Muitas pessoas têm entrado na bigamia. Muitas pessoas têm entrado em religiões terríveis aí. Por quê? Porque pessoas são orientadas por Satanás e aquela pessoa então acha que foi Deus quem as dirigiu, e elas então começam a usar a Bíblia, não os princípios bíblicos, mas elas começam a usar a palavra de Deus, e com isso arrastam multidões para o inferno. Nós vemos aí tintones, nós vemos aí muitas outras religiões que pessoas dizem que receberam revelação de Deus e levam pessoas a situações mais absurdas, e levam pessoas a situações mais escabrosas. Por quê? Porque pessoas não têm o discernimento de Deus, não pedem a Deus uma direção, e Satanás as conduz ao pecado. Deus abençoe você. Preste atenção. Jesus, Satanás o levou a Jerusalém. Satanás o conduziu ao templo, ao pináculo do templo, e usou a Escritura. O que Jesus fez para vencê-lo? Satanás, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que Jesus fez? A coerência. Jesus se utilizou da coerência da palavra. Jesus se utilizou dos princípios da palavra. Jesus, mesmo tendo sido levado para Jerusalém, berço de tudo, o pináculo do templo, e tendo ouvido a palavra, o Salmo 91, teve promessas de anjos, de tudo, envolveu toda uma espiritualidade, e por trás de toda essa espiritualidade estava Satanás. Jesus então disse para Satanás: também está escrito. Este também quer dizer, sabe o que? Jesus se utilizou da coerência, Jesus se baseou nos princípios bíblicos, Jesus se baseou, porque os princípios nunca podem ser mudados, os princípios nunca podem ser alterados. Então Jesus se utilizou da coerência dos princípios. Jesus disse: Satanás, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Preste atenção. Vigie, nem tudo que vem ao seu ouvido. Não larga o seu emprego e vai viver da obra. Pode ser Satanás te convidando. Não toma mais remédio não, que ele vai te curar. Pode ser Satanás, porque Deus cura. Você já viu vários vídeos de cura aí no blog. Mas Deus cura quem Ele quer, na hora que Ele quer, e Deus não cura todo mundo. Se fosse assim, tinha um cristão, um pastor na porta de cada hospital aí, e ninguém mais entrava nos hospitais. Tem um montão de crente que é fiel a Deus e vai morrer de doença. Pessoas que tomam psicotrópicos, pessoas que tomam remédios controlados. Aí chega um maluco, esses malucos: meu irmão, Deus manda eu te dizer, abandona o remédio agora. É o diabo que está usando ele. A Bíblia diz, e eles utilizam a Bíblia. E a pessoa que toma um remédio que o médico orientou, porque se Deus deu sabedoria ao médico, é pra gente respeitar o médico. Aí vem um maluco, usado pelo diabo, ele diz pra você: larga esse remédio agora. A pessoa entra em parafuso, fica maluco, perde a vida. Ei, peça a Deus para que você reconheça a voz do Espírito Santo de Deus. Não ceda, não deixe qualquer pensamento, porque muitas imaginações, muitos pensamentos que você tem, pode ser Satanás tentando levar você para a destruição. Deus abençoe a sua vida.
Amém?